Bom, pessoal, continuando o estudo das instalações elétricas industriais, a gente vai dar entrada agora nos aspectos referentes à elaboração de um projeto elétrico industrial, tá? Então eu tenho esses quatro elementos, né? A flexibilidade, acessibilidade, confiabilidade e a continuidade, tá? A gente precisa falar o que é cada um deles, tá? Flexibilidade, o que seria flexibilidade? Né? Se você vai fazer um projeto elétrico industrial, você pega uma planta, você divide o espaço físico em várias partes, vários pedaços, e você vai projetar a parte elétrica. Projetou o espaço físico e projeta a parte elétrica. Só que você não pode fazer um projeto rígido, ou seja, um projeto que não permite modificações, até porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Então a gente tem que projetar um sistema que ofereça uma determinada flexibilidade para que no futuro, caso surja necessidade, o cliente fazer modificações. Que tipo de modificações são essas? Seja você mudar as posições das máquinas, ou seja, você acrescentar outras cargas, ou seja, o que eu quero dizer com carga? Você acrescentar outros equipamentos que vão gerar um determinado impacto em todo do sistema. Então você tem que criar um sistema que seja flexível, tá? Quando eu falar de flexibilidade, estou falando exatamente disso. Acessibilidade, tá? Já que você, como projetista elétrico, está trabalhando na indústria, você não pode criar um sistema que dificulte a movimentação das pessoas, tá? Do fluxo de pessoas, porque você está trabalhando ali com uma quantidade grande de pessoas, então você tem que criar um projeto que ofereça fluidez para a movimentação dessas pessoas, né? Não pode criar um sistema que dificulte essa movimentação. Então isso entra dentro de outro aspecto importante, que é a acessibilidade. Outro fator importante que a gente chama de confiabilidade, tá? Então o que seria confiabilidade? Você criar um sistema que seja seguro. Você não pode criar um sistema que ofereça perigo às pessoas que estão trabalhando, tá? É outro fator importantíssimo que tem que ser levado em consideração. Outro fator importante, continuidade, tá? O que seria a continuidade? Continuidade é você criar um sistema que não sofra interrupções, né? Então, basicamente, a continuidade é isso, até por questões de segurança. Então, os projetos elétricos, eles têm que apresentar esses quatro aspectos. Um projeto bom, confiável, ele tem obrigatoriamente que ter esses quatro aspectos, tá? Aí aqui eu exemplifiquei, tá? O que é flexibilidade, suporte para mudanças nas posições das máquinas sem prejuízo no projeto. Acessibilidade, suprimir a facilidade de acesso a todas as máquinas da indústria. Confiabilidade, proteção da integridade física de quem opera o sistema. Continuidade, projeto com a instalação tendo o mínimo de interrupção possível. Então a gente tem que levar em consideração esses quatro aspectos dentro da concepção de projeto, tá? Ainda no estudo dessa parte teórica dos projetos elétricos, eu tenho fundamental importância, divisão da carga em blocos, localização dos quadros de distribuição de circuitos terminais, localização do quadro de distribuição geral, localização da subestação, tá? O que seria a divisão da carga em blocos, tá? Quando se faz um projeto, eu tenho uma quantidade de equipamentos ligados nesse sistema, tá? Então, quando eu falo dividir a carga em blocos, eu falo que você pegar cada espaço físico e você somar em cada espaço físico desse a potência. Quando eu falo carga, estou me referindo à potência desses equipamentos. Então tá lá um projeto com suas divisões. Então eu tenho N divisões. Então eu pego lá um determinado pedaço e eu vou somar todas as potências desses equipamentos. Então eu vou ter um bloco de carga. Se eu pegar um outro compartimento e eu fazer esse somatório, eu vou ter outro bloco de carga. Então, quando eu falar a divisão da carga em blocos, eu estou me referindo aos blocos de carga
em cada divisão desse espaço físico. E o que seria esse bloco? É a soma das cargas contidas dentro desse espaço físico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro da concepção de projeto é ter noção da divisão da carga, dividir essa carga em blocos. 2, importante saber, localização dos quadros de distribuição de circuitos terminais, tá? Então, onde que se localiza esses quadros de distribuição de circuitos terminais? Eles estão localizados próximos a esses blocos de carga, tá? Então, sempre esses quadros de distribuição de circuitos terminais estão localizados próximos a esses blocos que correspondem à soma das potências dos equipamentos contidos em cada espaço dessa divisão. Localização do quadro de distribuição geral. Para que eu tenha noção onde eu posso localizar esse quadro de distribuição geral, eu vou ter que levar em consideração os blocos de carga. Porque se você for fazer um projeto ou observar um projeto elétrico industrial, aquela área, aquele espaço físico é muito grande e ali você tem os blocos de carga. E esses blocos de carga, quando você for analisar essa carga, existe um ponto que a gente chama de centro de carga. O que seria esse centro de carga? É um ponto hipotético, não significa que aconteça isso. É como se toda aquela carga se concentrasse nesse ponto. Tem uma fluidez de carga maior naquele ponto. Então, dessa forma, a gente localiza o quadro de distribuição geral, que está controlando o sistema como um todo, próximo a esse bloco de carga. Tá bom? E eu tenho aqui também a localização da subestação. A gente vai estudar no próximo vídeo, né, que é o tema da próxima aula. Então, na concepção de projeto, é importante que a gente saiba a divisão da carga em blocos e o porquê que a gente divide a carga em blocos. Localização dos quadros de distribuição de circuitos terminais, saber por que ele se localiza próximo a esses blocos, né, que já foi falado. E a localização do quadro de distribuição geral. Então, na concepção de projeto, a gente tem que ter noção desses 4 aspectos. A localização da subestação a gente vai estudar nos próximos vídeos, tá? Que é o tema da próxima aula.